Vamos Boa começar noite. o nosso encontro de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus. Há 2 encontros atrás, a gente falava sobre a alegria do reino de Deus. Uma coisa é a alegria do reino de Deus, outra coisa é o reino de Deus, tá? Então hoje nós vamos falar propriamente o que é o reino de Deus. Qual é o conceito e o que significa quando se fala do reino de Deus, tá? E aí nós vamos refletir isso, claro, usando a Bíblia, né? O Evangelho de São Mateus, aonde nós vamos ter as pistas dadas por Jesus sobre o significado do reino de Deus. E quem pertence ao reino de Deus, né? Quem faz o reino de Deus? Então, hoje é a nossa temática, tá certo? Então, vamos iniciar o nosso encontro, invocando a presença de Jesus Cristo no nosso meio, para nos abençoar, nos santificar. Agradecer a Deus por esta semana, por essa semana que se inicia, hoje é terça, né? Que tenhamos uma semana frutífera, abençoada, uma proteção de Jesus, de Nossa Senhora, em nossas vidas, nos nossos afazeres, no nosso trabalho, tudo aquilo que formos fazer. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O O pão pão nosso nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como assim nós como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos mas do mal. livrai-nos do mal. Amém. Amém. Então, deixa eu projetar aqui, o texto de hoje. Compartilhar ele aqui. Abrir aí. Apareceu aí para vocês? Sim. Ok, como eu falei, bom, isso aí é só para a gente acompanhar por aqui, mas isso aí está tudo isso aqui que está mostrando aí no celular de vocês, está aí no livro, tá? Então, o reino de Deus. O Evangelho é São Mateus, capítulo 6, versículo de 25 a 33, que é o tema central de hoje. No encontro passado, nós fomos convidados, através do encontro da terça-feira passada, a refletirmos sobre o Pai Nosso, não é? E naquele encontro, sugeria que a gente pudesse rezar o Pai Nosso em família, ou, não é, rezar o Pai Nosso de uma maneira mais acentuada, conforme nós refletimos no encontro passado. No encontro passado estava só eu e a Thaís. Só estava nós dois, então, né? Thaís, você conseguiu rezar o Pai Nosso em família? Não, em família não. Certo, mas em outro lugar assim? Sim, consegui. Certo. Aí eu mandei um encontro gravado para a Vanessa. Acho que mandei também para a Denise, né? Não lembro agora. Uhum. Vocês conseguiram refletir? Conseguiram acompanhar o capítulo semana passada? Consegui. Rezaram o Pai Nosso da terça até hoje? Rezei, porque eu já tenho Sim, o né? hábito de rezar, né? Rezamos. Já rezamos, né? Já rezamos o texto, né? Certo, Uhum. isso é bom. Isso é bom. Então, veja, quando falamos em reino, o que vem à mente? Quando a gente fala assim, reino, o que vocês imaginam? O que seja um reino? Onde fica um ser O que com é um poder, reino? né? Com... É, remete a um estado, remete a uma nação, remete a um grupo de pessoas, né?
Quando Sim. se fala em reino, como aí está escrito no texto, nós conhecemos tipos diferentes, né, de reino, como, por exemplo, quando se fala de um país, né, de uma nação, nós temos a Inglaterra, a Espanha, por exemplo, que são reinados, que têm rei, não é? Por isso que existe a palavra reino, não é? O reino que vem de rei, né? Tem sempre um líder, né? Tem sempre um governante. E nós temos também os reinos animal, não é? Reino vegetal, reino mineral. Quando a gente estudava ciência, lembra quando a gente estudava aquele livro de ciência ou de biologia, né, no ensino médio, e esses vai tratar dos reinos animais, vegetal, mineral. É o reino dos contos de fadas, né, quem lê romances, não é, quem lê contos, com seus castelos e reis, né? Mas afinal, o que que é um reino e como as pessoas entendem o reino de Deus, né? Uma coisa é o reino na terra, né? Uma coisa é o reino vegetal, reino animal, reino mineral. Outra coisa é o reino de Deus. O que vocês acham que é o reino de Deus? Eu acho que é um Jesus, local onde ele fica, que ele, de lá ele governa o mundo. de lá ele governa o mundo, né? Quando Jesus veio ao mundo, né? Quando Jesus estava conosco, antes de ir para o céu, ele sempre dizia, está escrito no Evangelho, eu vim para instaurar o reino de Deus. Eu vim para formar o reino de Deus, né? Isso implica que ele veio para construir um novo sistema, né, de vivência das pessoas, né? Um reino baseado na justiça, no amor, na fraternidade, na solidariedade, na compaixão, na misericórdia, né? Um reino onde as pessoas, elas se respeitam, elas se amam de verdade, né? Imagino que esse é o reino de Deus, esse é o reino que Jesus quis instaurar, né? Veio instaurar, veio construir, né? O reino onde reina de fato a igualdade, a fraternidade, o amor, a justiça, né? Aonde se sabe, onde as pessoas sabem perdoar uns aos outros, né? Onde as pessoas, elas, de fato, elas procuram viver uma vida de paz, uma vida de harmonia, né? Imaginamos que esse é o reino que Jesus veio instaurar, né? Mas também o reino de Deus, ele é um reino em que as pessoas, elas não são passivas, né? Jesus, ele foi muito claro, né? Eu não vi a minha paz que eu vim trazer, não é uma paz onde as pessoas, elas ficam passivas, elas ficam neutras, mas um reino onde a paz que se fala, que Jesus instaurou, né? Que Jesus construiu essa paz, procurou vivenciar no mundo, é uma paz em que se busca a justiça, né? Uma paz que se busca a justiça, né? Justiça entre os povos, a justiça entre as pessoas, né? E vocês acham que nós já conseguimos vivenciar plenamente esse reino de Deus? O que é que vocês acham? Eu acho que não, porque esse mundo aqui, o povo tá muito doido. Não tá tendo justiça, não tá tendo amor mais um pelo outro. Acho que só quando a gente for para a glória mesmo, que aí vai ser o reino perfeito. Pois é, não é? E entre as pessoas de fé, as pessoas cristãs, é possível a gente identificar que o reino de Deus está presente entre nós? Ou será que nós somos também egoístas, individualistas? Eu penso Sempre também, né, que entre nós, sempre tem as falhas, né? Porque a gente é humano, né? é, Aí, aí tem muitos que ainda tem muito desamor ainda. é. Mas imaginamos também, nós devemos pensar que o reino de Deus, ele não está construído, né? O reino de Deus, ele é uma construção a cada dia, não é? É uma construção que se dá por cada um de nós.
sobretudo pelas pessoas, por nós que somos cristãos, e procuramos seguir os ensinamentos, vivenciar aquilo que Jesus nos ensinou, não é? Que está escrito através da Bíblia, né? Dos textos bíblicos, dos evangelhos, né? Então, o reino de Deus, ele é uma construção, né? Ele é uma construção. E nós vamos ver também nesse encontro que o reino de Deus, né, não é só quando a gente vai para outra vida. Nós temos que começar o reino de Deus aqui e agora. O reino de Deus, ele começa aqui, não é? A gente ainda vivo, né? A gente tem que começar a experimentar, a vivenciar, não é, esse reino de Deus. Porque quando a gente formos para outra vida, não é? A gente vai, de fato, vivenciar o reino de Deus propriamente dito, né? Uma vez, não é, que nós já começamos a experimentar ele, a vivenciar ele ainda nesta terra, né? Então, o convite para todos nós é esse, né? E nós vamos ver ao longo desse encontro que o convite é esse, para que a gente possa já, aqui nessa terra, no mundo que nós vivemos, na cidade que moramos, no setor que nós habitamos, já começar a construir esse reino de Deus, né? Esse reino de justiça que nós vamos ver. Muito bem, então vamos rezar aí no número 3. Vamos rezar essa oração, né, para que o Senhor nos faça acolhedores de seu reino. Vamos aí rezar o que está em negrito, né? Todos juntos. Senhor Jesus, Jesus, tu vieste ao vieste mundo ao para mundo anunciar o anunciando reino o reino que o do Pai Pai nos preparou. preparou. Ajudai-nos. Ajuda-nos a acolher e a trabalhar pela justiça, verdade e paz como sinais que antecipam a plena felicidade prometida. E E venha a venha a nós nós o teu o teu reino. reino. Amém. Amém. Tudo bem, agora nós vamos pegar a nossa Bíblia. Vamos abrir em Mateus, capítulo 6. E vamos agora partilhar esse texto de Mateus aí no capítulo 6, versículo 25 a 33. Eu vou ler a primeira vez, depois uma de vocês aí pode repetir. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis, não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, nem digais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Palavra da salvação. Glória Glória a a vós, Senhor. Deus. Alguém lê novamente esse texto? Quem pode ler o texto?
Portanto, eis que vos digo: não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais que o alimento, e o corpo não é mais do que as vestes. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai celestes as alimenta. Não veleis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquieteis com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge da sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, nem digais que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste, que necessitais de tudo isso, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas em acréscimo. Muito bem, né? Bom, nós lemos, foi relido o texto, agora nós vamos procurar identificar, não é, as partes desse texto, né? Esse texto que é muito bonito, é muito rico, né? Vamos lá, então. Com que nós devemos nos preocupar? Qual é a nossa preocupação enquanto pessoa de fé? O texto está dizendo que a gente deve se preocupar com roupas, comidas. Não. A gente não deve se preocupar, mas a gente acaba se preocupando. Pois é. E aí o texto, ele justamente nos convida, não é, a não se preocupar com as coisas que são o quê? Materiais ou imateriais? Materiais. Materiais, né? Com as coisas materiais, roupa, comida, bebida, não é? Então, Jesus, através aí de Mateus, ele nos chama a atenção, não é? É claro que quando a gente fala, quando o texto diz assim, quando o texto coloca na boca de Jesus que é para nós não ficarmos tão preocupados com essas coisas, nós temos que entender o texto, que o texto, se a gente fizer uma leitura bem literal mesmo do texto, a gente vai entender isso, né? Uai, mas como que eu vou viver? Eu moro numa cidade, moro numa casa, eu preciso trabalhar, não é? Eu preciso comer, né? Eu preciso me alimentar, eu preciso vestir, né? Eu preciso beber, né? Eu preciso sustentar o meu corpo, não é isso? É que, na verdade, o texto, não é, ele não está dizendo, a mensagem do texto não é para você, e agora eu vou andar de qualquer jeito, e agora eu não vou mais comprar roupas, eu não vou mais ao supermercado comprar comida. Não, o texto não está dizendo isso, né? O texto, veja, não se preocupeis, ou seja, não ficais tão preocupado com essas coisas, não é isso? Então, a gente pode fazer essa leitura. A gente vai pegar a palavra preocupar, o verbo preocupar. Não vos preocupeis. Está aí em segunda pessoa, né? Não ficais preocupado com essas coisas. Essa preocupação aqui, gente, ela tem a ver com essas coisas exageradas, né? Tem gente
né? E tem pessoas, eu sei que vocês conhecem gente assim, que ela tem no seu guarda-roupa, lá no seu armário, roupas que nunca vestiu. Sempre compra roupa, vai ao shopping, vai na loja, na loja perto de casa ou em qualquer outro lugar. Tem uma pessoa vendendo roupa, ela vai e compra, né? Tem gente que compra comida, tem gente que vai ao restaurante, tem gente que vai aos lugares chiques, né? Não que isso seja proibido, né? Mas tem gente que bebe, tem gente que só se preocupa com bebidas, tudo que pega, tudo o seu salário, o dinheiro, geralmente para gastar com essas coisas materiais. Tem gente que se preocupa, não é, com as coisas que são meramente materiais, né? Veja, Jesus não está dizendo para a gente não ter essas preocupações. Jesus não está dizendo para a gente não deixar de viver, não é, e de usufruir dessas coisas. Ele está dizendo que nós não devemos ter a preocupação e achar que tudo se resolve com isso, não é? Tem gente que é assim, né? Tem gente que é assim. As pessoas, elas estão muito afogadas, muito mergulhadas nas coisas materiais, né? Nas coisas do mundo, nas coisas materiais em que, como diz a própria palavra de Deus, coisas que a traça corrompe, né? Que a traça corrói, melhor dizendo, não é? Que se a gente não tiver cuidado, a ferrugem, não é? Elas são consumidas, ela se acaba aqui mesmo, não é isso? Então, é isso, né? Esse texto, ele é interessante, né? Mas nós temos que ter muito cuidado quando a gente lê, quando a gente reflete, não é? Porque se a gente fazer uma leitura bem literal, bem radical, bem fundamentalista, né? A gente pode dizer, olha, então, eu não estou entendendo Jesus. O que ele quer dizer com isso? Eu não vou mais estar preocupado com o que comer, com o que vestir, com o que beber? Não. Jesus, ele nos está alertando para que a gente não gaste todas as nossas preocupações, que a gente gaste todas as nossas energias, não é preocupado com isso, né? Preocupado com essas coisas que são materiais. Comida é material, roupa é material, bebidas é material, né? Outras coisas que a gente sonha na vida, né, são coisas materiais. E aí Jesus, o que Jesus vai fazendo? Ele vai dando exemplos, né? Ele vai dando exemplos aí no texto. Quais os exemplos que Jesus dá? Quem que Jesus pega para dar exemplo para as pessoas que estão assistindo ele a falar desse texto? Salomão. Salomão, não é? Salomão que foi um rei do povo de Deus, né? Do povo de Israel, que era um homem muito rico, né? Muito esplêndido em riqueza, em ouro, na vestimenta, né? Um rei muito sábio, mas também andava muito, não é? Muito chique na vestimenta e entre outras coisas. Mas o Jesus também usa quem mais? Os lírios dos campos, Os lírios dos campos, né? acho que As os aves do pássaros, céu, né? isso. Os pássaros. Jesus usa a natureza como exemplo e usa também nós como exemplo, usando aí a pessoa de Salomão. Olha as aves do céu. Elas não se preocupam com o que vestir. Até o rei Salomão, né? Que o rei Salomão era considerado um dos reis mais chiques, né? Um dos homens, além de ser rico, muito elegante, né? Não se veste igual às aves, né? No caso, ao lírio, né? No caso, a ave do céu. É isso? Então, Jesus chama para que a gente não se preocupe com esse tipo de coisas, né? Que a gente não gaste, coloque isso em primeira opção, né? Pronto, né? A expressão talvez seja isso. Que a gente se preocupe com isso, a gente nunca vai deixar de comer, de comprar aquela roupa que a gente gosta, se a gente tem dinheiro, de tomar aquele refrigerante, tomar aquele suco, não é? Aquela bebida que você gosta, né? Que você não coloque isso em primeiro lugar.
Não é isso? É isso que Jesus está chamando a atenção, né? Jesus está chamando a atenção de nós nesse sentido, né? Nesse sentido, para que a gente não coloque essas coisas em primeiro lugar. É isso? E aí a outra pergunta diz o seguinte: o que é preciso buscar, então? O que Jesus nos convida a buscar? O reino do céu, de Deus. O reino de Deus, né? Então, Jesus ele nos convida aí, ó, ao invés da gente ficar preocupado com as coisas materiais, o que nós devemos colocar em primeiro lugar para a gente se preocupar com o reino de Deus, né? Com o reino de Deus. Então, o que Jesus está pedindo para nós aí no texto é só que a gente inverta a ordem. Ao invés do reino de Deus em ficar em segundo lugar, a gente coloca a busca do reino de Deus em primeiro. E em segundo, a gente coloca as coisas materiais. Coloca a comida, coloca o vestimenta, coloca a bebida, coloca o carro novo, a moto nova, não é? Coloca, sei lá, aquela viagem que você vai fazer, que você está pensando em fazer. Aqui é só exemplos que eu estou dando, né? Para a gente pensar nas coisas materiais, né? Trocar de carro, né? Trocar de casa, sei lá, né? Ou seja, comprar joias, né? Comprar roupas, né? Ou seja, que a gente não coloque isso em primeiro lugar, mas sempre busque em primeiro lugar o reino de Deus, né? O reino de Deus, que é isso que Jesus chama atenção, né? Então, veja, aí, e aí vocês estão prestando atenção nisso que a gente está falando aqui, no que está escrito no texto. Então, ó, quando a gente começa a não valorizar por demais, a não valorizar exageradamente as coisas do mundo, as coisas materiais, essas coisas que se consomem, que se acabam, não é, com o tempo, Jesus nos convida a colocar, a buscar o reino de Deus, que o reino de Deus, ele é permanente. O reino de Deus, ele não é passageiro. O reino de Deus é para onde nós devemos começar ele aqui na terra, né, onde nós vivemos, para que ele se cumpra lá, né, depois que a gente for para outra vida, não é? Então, quando eu já faço esse exercício de colocar o reino de Deus aqui agora, nesta terra, em primeiro lugar, e deixar de ser uma pessoa tão consumista de coisas materiais, isso já é o reino de Deus, né? Isso já começa o reino de Deus aqui agora, né? Quando eu começo a mudar a minha mentalidade, né? Quando eu começo a mudar a minha mentalidade, meu sonho é ficar rico, eu quero ser rico, eu quero ser rica, né? Isso, antes de morrer, eu quero ser uma pessoa rica. Isso é uma coisa material, não é isso? E aqui Jesus não está condenando a riqueza, não é? Coisa nenhuma está sendo falado nesse texto. Mas, pelo contrário, ele está chamando a atenção para que a gente não gaste tanta energia buscando coisas materiais, né? Então, se a gente começar a mudar a nossa mentalidade desde agora, né, a partir do que nos ensina Jesus aí no Evangelho de Mateus, nesse texto de Mateus, nós já começamos, sim, o reino de Deus, né? Já começamos a vivenciar, a praticar o reino de Deus aqui neste mundo. O contrário, também a gente já tem uma resposta. Se eu coloco as coisas materiais em primeiro lugar, eu estou construindo o reino de Deus? Se eu fico preocupado com o que vestir, não é? As coisas que Jesus menciona, se eu fico preocupado com isso, eu estou construindo o reino de Deus? Sim ou não? Gente? Não. Não é? Não. Não estou construindo o reino de Deus, né? Se eu estou apegado às coisas materiais, eu não estou construindo o reino de Deus, tá certo? Então veja, aqui a gente já tem uma distinção, né? O que é o reino de Deus, afinal de contas, né? Então vamos lá. Então veja,
Só para a gente terminar de reconstruir esse texto, né? Então, Jesus ele está falando com pessoas, e com certeza ali está falando com os apóstolos, com seus discípulos, e também está falando com pessoas, né? Com um grupo de pessoas, não é? Então, ele está instruindo as pessoas, né? E com certeza Jesus, ele está... por que ele está falando isso? Justamente porque ele está percebendo que aquele grupo de pessoas que estavam com ele, não é? E pela experiência da sociedade daquela época, as pessoas estavam muito preocupadas com as coisas materiais, né? As pessoas estavam muito preocupadas com isso. E por isso Jesus, ele vai e faz esse discurso, né? Essa chamada de atenção para as pessoas, né? E aí ele usa figuras, usa as aves do céu, usa Salomão, que era uma figura importante da época, né? Todo mundo conhecia, não é? Por isso que ele usa Salomão para dar como exemplo, né, que foi o homem mais chique, mais elegante, que vestia roupas chiques, né? Se vestia muito bem, com muitas joias, né? Nesse Salomão, né, se vestia como uma ave do céu. Ou seja, a ave do céu era muito mais elegante, muito mais formosa do que Salomão em toda a sua riqueza, em toda a sua pompa, né? Então, essa é uma chamada, né? E aí, Jesus, no final do texto, né? Como a gente já destacou, Jesus diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Aí no versículo 33. Ou seja, se nós nos preocuparmos em buscar o reino de Deus, tudo isso vem por consequência. Eu vou vestir, eu vou comer, eu vou beber, não é? Eu vou conseguir as coisas que eu necessito. Ou seja, Jesus, ele está dizendo, ó, se a gente verdadeiramente buscar esse reino de Deus, todas as nossas preocupações, se eu tenho medo de morrer de fome, eu não vou morrer de fome. Se eu tenho medo de andar na rua com roupa rasgada, né, com a camisa, uma blusa velha, isso não vai me acontecer, né? Se eu tenho medo de não ter dinheiro para comprar uma bebida, um refrigerante, comprar uma fruta e fazer um suco, não é? Ou sei lá, outra coisa do tipo, não se preocupe com isso, porque se você buscar o reino de Deus, tudo isso você terá em acréscimo, né? Então é isso. Então esse texto já nos mostra, dá muitas pistas para a gente entender o que é o reino de Deus. E aí, para concluir essa parte aqui, tem a última pergunta aí que diz o seguinte: o que é a justiça do reino? Para responder, vocês vão pegar, não agora, tá? Isso aqui vai ficar como tarefinha para vocês escrever no caderno de vocês. Nós vamos ver Mateus, capítulo 11, versículo de 4 a 6. Tá vendo que eu destaquei aí de vermelho? Mas esse aqui nós vamos fazer, vocês vão fazer como tarefa em casa. Eu estou destacando aqui, ó, o que é a justiça do reino? Para responder essa pergunta, né, vocês vão aí, certo, pegar a Bíblia em casa, não vai ser agora, tá? Abrir lá no Mateus, capítulo 11, nos versículos de 4 a 6, certo? Então vamos aqui continuar. A missão de Jesus é anunciar a boa notícia do reino de Deus, aí no número 7, tá? Toda palavra e ação do Cristo revelam o projeto salvador do Pai para a humanidade. Jesus não apresenta o reino de Deus como algo extraordinário e inacessível. Suas palavras revelam a proximidade de Deus e do reino. O reino de Deus está entre vós. Ou seja, Jesus, se nós vivenciarmos isso, né, nós estamos já vivenciando o reino de Deus. Por exemplo, se eu não colocar as coisas do mundo em primeiro lugar, eu já estou vivenciando o reino de Deus, né? Se eu não colocar as coisas do mundo em primeiro lugar, e ao invés de ficar buscando as coisas materiais, eu buscar o reino de Deus, não é?
eu já estou começando a vivenciar o reino de Deus nesse mundo. E aí, claro, eu estou caminhando, né, para o reino dos céus, que é para onde nós iremos. É isso? Leitor 1, número 8 aí. No Novo Testamento, a palavra grega traduzida por reino é basileia, que não se refere a um lugar específico, mas ao domínio de um soberano. O reinado de Deus, onde Deus reina, aí está o reino. Onde Deus reina, os frutos são de paz e de justiça. Nós não ficaremos, nós não, peraí, nós não faremos parte desse reino apenas no fim dos tempos ou quando morrermos. Isso, né? Então, o reino de Deus começa aqui agora. Esse é um convite, né, para todos nós. Porque, olha, se você imaginar, não teria muito sentido, né? Se eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa que sou da igreja, uma pessoa que reza, uma pessoa de oração, uma pessoa que é solidária, não é? Uma pessoa que procura praticar tudo isso, essa pessoa já está no reino de Deus, ela está começando o reino de Deus, não é? A igreja, a igreja é o começo desse reino de Deus. Não é? A gente não vai esperar morrer para começar a viver o reino de Deus. A gente tem que começar o reino de Deus agora, aqui, não é? Porque se a gente não começar aqui o Fazer as reino de boas Deus, obras aqui, né? se a gente não começar aqui, ficar esperando depois que a gente passar dessa vida para outra, muito provavelmente você não vai pertencer ao reino de Deus, né? E aqui eu não estou julgando ou afirmando nada, né? Estou apenas dizendo que falta uma lógica, né? Se a gente não começar o reino de Deus aqui, como o próprio texto está dizendo, a gente não tem que esperar morrermos para pertencer ao reino de Deus, então nós temos que começar ele aqui e agora, não é? Esse texto é interessante, sabe por quê? Porque eu vejo muitas pessoas, né, até pessoas pelas atitudes, e até falando mesmo, que tem gente que ele despreza esse mundo, né? Ele não se preocupa com nada, ele acha que tudo, as coisas do mundo não servem de nada. Jesus não está falando isso, né? Quando Jesus diz que a gente não deve se preocupar com essas coisas materiais, Jesus não está dizendo para a gente desprezar o mundo. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Nós temos que amar esse lugar e começar o reino de Deus aqui e agora. Tem gente que vive, ele criou uma redoma, ele está blindado, não é? Todo esse mundo para ele é mau, é pecaminoso, né? Ou seja, aí ele acha que o reino de Deus o reino de Deus é só quando ele morrer. Não, o reino de Deus começa aqui agora. Só eu que estou falando isso aqui? Não. Nós estamos vendo que está escrito aqui, né? Isso está baseado no texto sagrado, no Evangelho, né? O reino de Deus deve começar agora. Nós devemos buscar a justiça, o amor, a paz, a compaixão, a misericórdia, a solidariedade, ou seja, através da oração, isso que a gente já faz, né? A gente tem que buscar isso todos os dias. E assim a gente começa a vivenciar o reino de Deus. Número 9, leitor 2. Pode ler? Pode. Pois sinais do reino já estão entre nós. Deus Pai, em seu amor sem medida, ofereceu seu próprio Filho para nos revelar o reino onde o perdão, a paz e a partilha se encontram. Quem viver a justiça do reino encontrará paz aqui na terra e será capaz de perceber como o reino de Deus pode ser reconhecido. Mesmo que parcialmente neste mundo, em Jesus o céu e a terra estão unidos. Isto é, o reino é estabelecido sobre toda a criação.
Isso, né? Isso é muito rico, esse número 2, né? Porque quando o Deus, né, no seu imenso amor, envia seu Filho para esse mundo, não é? Aí já começa o reino de Deus, né? Porque o objetivo na verdade, se a gente for lá em Abraão, lá de onde nós começamos, não é? Quando Deus experimenta Abraão através do sacrifício do seu filho, né? Depois a Moisés, a Maria, não é? E por último, Deus manda o seu próprio filho. Tudo isso foi para quê? Para a construção do reino de Deus aqui neste mundo, né? Ou seja, o reino de Deus que está entre nós, através de Jesus Cristo, através da nossa fé, através da nossa vivência, mesmo sabendo que isso é parcial, ou seja, que o reino de Deus ele não é completo, até pelas nossas falhas, pelos nossos pecados neste mundo, né? Ele é falho, mas ele há sinal do reino de Deus neste mundo, né? Há sinal do reino de Deus nesse mundo. Nós, com as nossas falhas, né, com os nossos pecados, os nossos egoísmos, mas nós demonstramos, nós vivenciamos esse reino e já começamos a viver ele, não é? Aqui e agora. Claro, quando a gente exerce o perdão, quando eu sou capaz de perdoar, quando eu sou capaz de promover a paz, quando eu partilho, não é, aquilo que eu tenho com as pessoas que não têm, não é? E quando eu sou misericordioso, quando eu tenho compaixão com as pessoas, não é? Quando eu faço a minha oração, tudo isso faz parte dos componentes que constituem o reino de Deus, né? Então, o reino de Deus, ele está sim no meio de nós. O reino de Deus, ele está aqui no meio de nós, ele começa aqui no meio de nós. E quem é o responsável, então, para fazer esse reino de Deus acontecer? Ora, todos nós, pessoas de fé. Eu, Vanessa, Thaís, Denise e todos os demais, as nossas famílias, os nossos parentes, as pessoas de fé, não é? Os filhos, filhas, não é? Todo mundo, né? Nós somos pessoas convidadas e responsáveis por construir, não é? Por começar a construir esse reino de Deus aqui e agora. E não esperar que a gente morra para isso acontecer, não é? Tem que começar agora. Leitor 3, número 10. Com Jesus, o reino de amor já chegou e está no meio de nós. Os milagres, os sinais, as curas e os exorcismos que ele pratica revelam o poder do reino que domina tudo. A natureza, as doenças, os demônios. O reino que Jesus veio inaugurar no mundo consiste em derrubar as barreiras do egoísmo e da exploração, para fazer de todas as pessoas uma só família de filhos de Deus. Isso, né? Então, veja, nós que somos cristãos, nós que rezamos com a Bíblia, nós que vamos à missa, participamos da missa, e todas as missas têm a leitura da palavra de Deus, né? A leitura da palavra de Deus que se faz presente no meio de nós. Tudo isso que está escrito na Bíblia, e nós temos a Bíblia em casa, né? Nós temos acesso à Bíblia, nós podemos perceber o que Jesus fez. Quando Jesus curava, não é? Quando Jesus ensinava, isso mesmo que Jesus fez hoje, né? Aí em Mateus. Não se preocupeis com o que comer, com o que vestir, com o que beber. Isso Jesus está implantando o reino de Deus, né? Isso aí Jesus já está fazendo, né? Quando a pessoa leprosa, quando Jesus curava uma pessoa, quando Jesus ensinava uma pessoa, instruía os apóstolos, chegava a pessoa doente, Jesus curava, o que Jesus estava fazendo? Jesus estava implantando o reino de Deus e ensinando as pessoas que o reino de Deus é quando você se preocupa com as pessoas, é quando você ama as pessoas, quando você cuida das pessoas, não é? Quando você pratica esses atos, não é, de compaixão,
né, com o nosso próximo, né, com o nosso semelhante. Isso é o reino de Deus. Então, toda vez que a gente tem contato com a palavra de Deus e a gente pensa no reino de Deus, ora, o que Jesus veio fazer? Justamente instaurar, construir, exemplificar, deixar o exemplo, não é, que nós seguimos até hoje, que é o quê? Dessa construção do reino de Deus, né? E continua. E aí nós temos que lembrar que quando se fala do reino de Deus, ele não é uma realidade estática. Ou seja, está aqui o reino de Deus, ele está construído. Pronto. Não. O reino de Deus, ele é uma construção. Ele está sendo construído. Ele está em movimento, né? Não é? Ele está sempre em construção. Por que ele está em construção? Porque o reino de Deus todos os dias agrega pessoas, né? Todo dia está chegando pessoas. Vai chegar os nossos filhos, né? Você que já batizou, tem filho, já batizou, então seu filho já pertence ao reino, né? Sua filha pertence ao reino. Ou seja, é um reino vivo de pessoas, né? Que chega todos os dias para compor esse reino. Por isso ele está sempre em construção. Está sempre em construção. Porque todo dia nós estamos aprendendo a amar, todo dia nós estamos aprendendo a perdoar, todo dia nós estamos aprendendo a ter compaixão, né? Todo dia nós estamos aprendendo a compartilhar, não é, as coisas, os bens que nós temos com outras pessoas que não têm, não é isso? A gente está visitando pessoas, visitar um doente, ir no hospital, cuidar de uma família, cuidar de um membro da família que está doente, cuidar de uma pessoa idosa, tudo isso são ações, não é? Que não é só de irmandade, né? Não é só de humanidade, mas isso é a ação do reino de Deus. Então isso está sendo feito, né? Isso é construído por nós, certo? E o reino de Deus, ele não está distante de nós, ele está no nosso meio, ele está aqui agora, né? Ele está na minha família, ele está em todos os lugares, certo? Então não é algo distante. O reino de Deus está no céu. Não, o reino de Deus está aqui, começa aqui, não é? Nós ainda vivendo nesta terra. Só Muito começar a bem, vamos praticar, aí. né? É a prática. É a prática. E quem vai praticar? É o outro? Não. A Não, nós prática mesmos. é de todos nós, né? Todos É. nós, com as nossas práticas, com a minha prática, com a sua prática. E aí vai somando as práticas, né? E somando essas práticas, a gente vai construir um grande reino, né? Ou seja, cada pessoa é responsável de A fazer gente a vai sua parte. construindo nossa coroa, né? Isso, né? Construindo, né? Vai fortificando o nosso espaço. Para que quando a gente morrer, o nosso lugar no reino já está garantido, né? Né? Porque aí Jesus vai olhar, vai dizer para nós assim, olha, você sim, uma pessoa que começou a construir o reino lá quando você estava na terra. Então você já tem um lugar reservado. É bem isso, né? Não é esperar para que quando eu possa findar a minha vida, não. Começar agora, né? Começar agora. Certo? Então vamos. Aí no número 11, vamos observar os símbolos do encontro de hoje e associar com as passagens. Eu pedi para vocês que vocês destacassem aí sementes, seja de arroz, feijão, farinha, pode ser de trigo, pode ser farinha mesmo de mandioca. O que mais que eu pedi? Joias, pode ser uma bijuteria, não é? O que mais que eu pedi? Açúcar. Açúcar? Aç... Acho que Eu não, né? pedi açúcar? Não, não pedi não. Eu coloquei. Acho que foi isso. Não, tem problema. Deixa eu ver aqui. Justamente. Fermento, né? Fermento. Certo? Por que eu coloquei? Porque esses são os símbolos, não é? Que através deles, né, nós vamos ler esse texto que está aqui. Então vamos lá, vamos pegar a nossa Bíblia aí e vamos abrir aí em Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo 18
a 19. O que esse texto diz sobre o reino? Vamos ver aí. Deixa eu pegar aqui a minha também. Lucas Vamos abrir aí. 18. Lucas 18. Ou melhor, Lucas 13. É o versículo que é o 18. Jesus dizia ainda: a quem é semente Lucas do reino de 13, Deus, 18, 19. Todo mundo achou? Vanessa, você lê para nós? Sim. Eu? Sim. Tá. Jesus dizia ainda: aqui é como é que é? Aqui é semelhante ao reino de Deus, e o que comprarei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem to- tomou e semeou na sua horta e cresceu até fazer uma grande planta, e as aves do céu vieram a fazer o ninho nos seus ramos. Isso. Olha aí. Então, Jesus pega a semente de mostarda, que é uma das menores sementes que possa existir, não é? De uma planta. E aí Jesus pega e faz essa comparação, né? Aí no Evangelho de São Lucas, que é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou na sua horta, e que essa planta cresceu até se fazer uma grande planta, e as aves do céu vieram fazer ninhos nos seus ramos. Ou seja, o reino de Deus é como uma sementinha pequenina, bem pequenininha, né? E aí que dá uma grande árvore, mas uma grande árvore mesmo, né? A ponto de os pássaros virem, né? E fazer os seus ninhos nessa árvore. Ou seja, é um lugar seguro, né? Essa palavra ninho, quando o versículo diz: as árvores vieram e fizeram ninho nos seus galhos, né? Isso tem a ver, tem significado de segurança, né? Tem a segurança ali, né? Naquela árvore. Ou seja, ela não vai cair, ela não vai matar os filhotes dos pássaros. Ou seja, é uma árvore forte que dá segurança. Tá vendo? Então Jesus, ele pega e faz a comparação do reino de Deus, que começa com a sementinha. Essa sementinha pode ser quem, gente? Pode ser Vanessa, ela é uma semente de mostarda, pode ser eu, Denise, Thaís, nós somos uma sementinha. E o que de nós será construído pode virar uma grande árvore, né? Um grande reino que dá segurança para muita gente, para membros da minha família, para pessoas, amigos, amigas, né? Ou seja, que a gente dá segurança, né? Então, é isso. Então, vamos aí para Lucas, continuar aí no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo de 20 a 21. O que esse texto diz sobre o reino? Do 20 ao 21? Isso. Lucas 13, 20 e 21. Isso aí. Disse ainda: aqui direi que é semelhante ao reino de Deus. De Deus. É Isso semelhante realmente é ao fermento. fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, e toda a massa ficou levedada. Isso, né? Tá aí. Então, Jesus vai pegar agora, como exemplo, na sua parábola, a farinha. Pode ser a farinha de trigo, né? Pode ser o polvilho, né? A massa que faz o bolo, né? A que direi que é semelhante o reino de Deus? É semelhante ao fermento, ou melhor, pega o fermento, né?
que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha e toda a massa ficou levedada, ou seja, toda a massa ficou, ela ficou disseminada, e aí começa a crescer, não é? Começa a crescer. É isso? Então aí Jesus usa a figura, os elementos, o fermento e a massa, né? O fermento se coloca na massa para que no processo de assar, né, o bolo ele vai crescendo, né? Ele vai aumentando de tamanho. Então, tá vendo que Jesus ele vai comparando o reino de Deus com alguns elementos do nosso dia a dia. Todos nós sabemos, né, o que é a farinha. Todos nós sabemos que quando a gente coloca, se a gente não colocar fermento na massa, o bolo não vai crescer. Se ele não vai crescer, possivelmente ele não vai assar, não é? Então, e Jesus pega essas coisas do nosso dia a dia e usa para comparar o que é o reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele é complexo? Não. O reino de Deus é simples. Tanto é que Jesus usa as coisas do nosso dia a dia. Todo mundo sabe o que é uma semente, né? Todo mundo sabe o que é fermento, farinha, né? O que se faz com a farinha, o que se faz com o fermento. E aí Jesus pega e usa, não é, das coisas do cotidiano, né? E aí, por último, nós vamos voltar em Mateus, Evangelista Mateus, no capítulo 13. Lá onde estávamos. Capítulo 13. Nos versículos de 44 a 46. Todo mundo achou aí? Sim. Ô, Thaís, é possível de você achar esses versículos aí na sua Bíblia online? Sim, eu encontrei aqui. Encontrou, não é? Tá. Uhum. É o seguinte, como a leitura do seu é mais diferente, vamos... Denise, você lê na Bíblia, por favor? É do 13 ao? O capítulo é o 13, os versículos são de 44 a 46. Tô caçando o 44 aqui, o 46 eu achei, peraí. Os versículos, né? Aham. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido no campo. Encontra, discutindo, e cheio de alegria, vai vendo tudo o que tem. Vanessa, você achou, né? Então, você lê, por favor? Uhum. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido no campo. O homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria, vai, vende tudo que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Até o 46. Encontrando Isso. uma de grande valor, vai e vende tudo que possui e a compra. Isso, né? Então, o reino de Deus, né, é como um tesouro escondido, não é? Uhum. Em que você é capaz de vender tudo para encontrá-lo, né? Por isso o símbolo das joias, não é? Que o texto, que esse encontro de hoje pede que a gente apresente como sinal, não é? De que o reino de Deus, não é? Nós somos capazes, não é, de buscar, ainda que seja vendendo tudo, né? Vendendo as nossas joias, nossas riquezas para poder encontrá-lo, né? Para poder ter, não é isso? Então, o reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido no campo,
O homem o encontra, mas o esconde de novo. E, cheio de alegria, vai e vende tudo que tem para comprar aquele campo, né? Ou seja, isso quer dizer o quê? Que quando nós encontramos o reino de Deus, a gente faz de tudo, né? Para tê-lo, né? Para tê-lo. E é semelhante ainda a um negociante que procura pérolas, né? Procura ouro, né? Procura prata, metais preciosos, né? E encontrando uma de grande valor, vai e vende tudo que possui e compra. Ou seja, encontrando as pérolas de grande valor, vende tudo para poder fazer o quê? Para comprar o reino de Deus. Isso para dizer o quê? O que que essa leitura está dizendo? Que o reino de Deus é valioso, né? O reino de Deus é de muito valor. Quem encontra faz de tudo para tê-lo, né? Faz de tudo para ter esse reino. Ele é precioso, ele é valoroso, ele é importante, certo? Então veja, depois desse passeio aí em Lucas e Mateus, vamos agora ver se a gente consegue responder essas duas perguntinhas aí, ó. Diante do que lemos na palavra de Deus neste encontro, o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Numa palavra, vamos definir. O que é o reino de Deus para você? Vanessa, Denise, Thaís. Ai, o reino de Deus para mim é justiça. Justiça. O que mais? Simplicidade? Simplicidade. O que é o reino de Deus para você, Vanessa? Tinha saído aqui. O reino de Deus é um lugar muito precioso, né? É onde Lugar precioso, né? muito valioso. Muito Que, valioso. como é que se diz? A gente tem que procurar cada vez mais, né? Ou seja, se Isso, tornando uma pessoa melhor, cada dia mais. isso, né? E, bom, se eu sei agora o que é o reino de Deus, dá para saber o que não é o reino de Deus. O que não é o reino de Deus? Bens materiais, ganância, egoísmo. Bens materiais, ganância, egoísmo, individualismo, né? Soberba. Tudo isso. Soberba, todas essas coisas, não é, que tem a ver com as maldades. Tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que envolve o mal, práticas maldosas, não faz parte do reino de Deus, né? O reino de Deus, ele não aceita as maldades. Por isso é muito complicado, né? E a gente tem que ter muita distinção sobre o reino de Deus, sobretudo nós que somos cristãos, né? Porque se tem pessoas responsáveis de construir o reino de Deus, é os cristãos. Somos nós, não é? A gente tem que ter muito cuidado porque nós estamos vivendo num mundo, numa sociedade, que é o mundo que nós vivemos, muito individualista, né? Muito individual. A gente só pensa muito em si, não é? Pensa muito em nós. Nós quer dizer eu, na minha família, né? Ou então eu penso muito No em mim, no né? meu Eu tenho que ser o bem-estar, né? melhor, tenho que buscar o melhor, né? Esse mundo nosso é no meu bem-estar. Se eu tô bem, tá tudo ótimo, né? Só que, na verdade, não é isso, né? O resto O, hoje tá é, o reino de Deus, ele é o quê? Ele é uma construção, ele é uma realidade em que você pensa no outro, na outra. Não tem como construir um reino de Deus você sendo egoísta, né?
Não tem como fazer o reino de Deus vivendo o egoísmo, né? Esse aqui é o mundo que nós temos que enfrentar, né? Porque o mundo que nós vivemos, a sociedade, o mundo atual, né? Ele é um mundo em que ele prega o individualismo. Ele prega a individualidade. Individualidade não, né? Individualismo, ou seja, é você que vence, você tem que vencer, você tem que ser o melhor no trabalho, né? Melhor, ou seja, em tudo aquilo que você faz. Ou seja, o individualismo é muito presente. E nós, qual é a nossa responsabilidade frente a isso? Construir um mundo em que você pensa no outro, na outra, no bem-estar no outro, né? No bem-estar da outra. E você desenvolva a empatia, a misericórdia, a compaixão para com as pessoas. Esse é o reino de Deus. Então nós temos uma grande missão nesse mundo, né? A gente poder construir esse reino, certo? Muito bem, vamos aqui para frente, já chegando aqui na parte final. Aí no número 12, o que o Catecismo da Igreja fala no número 546? Quem lê aí? Jesus convida a entrar no reino por meio das parábolas, traço típico de seu ensinamento. Por elas convida ao festim do reino, mas exige também uma opção radical. Para adquirir o reino é preciso dar tudo. As palavras não bastam. São necessários atos. As parábolas são como espelhos para os homens. Este acolhe a palavra como um solo duro ou como uma terra boa. Que faz ele dos talentos recebidos? Jesus e a presença do reino neste mundo estão secretamente no coração das parábolas. É preciso entrar no reino, isto é, tornar-se discípulos de Cristo para conhecer os mistérios dos reinos dos céus. Para os que ficam de fora, tudo permanece enigmático. Então, o convite não é? É preciso entrar no reino, isto é, tornar-se discípulo de Cristo para conhecer os mistérios do reino dos céus, né? E as palavras não bastam, né? São necessários atos, ou seja, a construção do reino de Deus não é só ficar na palavra, na teoria, né? É preciso a gente fazer, praticar. É preciso a gente praticar aquilo que a gente fala, porque senão o reino não é construído, né? Não adianta a gente ir para a missa e depois a gente sai da missa e aí a gente se depara com a primeira atitude relacionada ao reino de Deus. E aí, né? Como que a gente vai agir, né? Então, coisas que a gente tem que ficar bastante atentas a isso, né? Então vamos lá aí, a palavra nos faz rezar. Então vamos rezar essa oração juntos aí no número 13. Vamos rezar suplicando. Todos, venha a nós o vosso O reino, vosso reino. para enxergar as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. Venha a nós Venha o a vosso nós reino. o vosso Vosso reino, reino. para encontrarmos palavras e ações para confortar os desanimados e Animados e oprimidos. oprimidos. Venha a nós o vosso reino, Venha a nós o vosso reino. para que a Igreja Para a seja igreja seja testemunha da testemunha da verdade, da verdade, da liberdade, da justiça e da paz. Venha a Venha a nós nós o o vosso vosso reino, reino, para que toda a humanidade para que toda a humanidade possa viver possa um ver mundo um novo. mundo novo. Venha a Venha a nós nós o o vosso reino, Reino. para que as nossas comunidades cristãs, nossas famílias também, possam buscar um reino de justiça e paz. Venha a nós o Todos, venha a vosso reino. nós o vosso reino. Senhor Jesus, acolhei as nossas súplicas, vós que sois Deus e viveis e reinais com o Pai
na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, na sociedade em que vivemos, há luzes e sombras, sinais do reino de Deus e sinais contra o reino de Deus, né? No mundo que nós vivemos é isso, né? Eu tenho um sinal do reino de Deus, eu tenho coisas que não pertencem ao reino de Deus, né? Então, tudo nesse mundo está misturado. É isso. Qual é a nossa responsabilidade, então? Qual é a nossa tarefa enquanto pessoa? Identificar quais são os sinais que revelam as pessoas vivendo diferentemente da lógica que isola, compete e violenta, né? Ou seja, a gente tem que buscar as pessoas, procurar identificar as pessoas que estão vivendo a lógica do reino de Deus neste mundo, né? Aqui é um convite para nós, né? Onde estão os sinais do reino no meio de nós? Vamos buscar identificar isso, né? Na minha família, no setor que nós moramos, no trabalho, nas ruas, no ônibus, ou seja, onde quer que nós estejamos, vamos procurar identificar quais são os sinais do reino de Deus, né? Sobretudo, né? O que é os sinais do reino de Deus? Porque as coisas que não são do reino de Deus, né, está aí tão evidente, tão próximo, né? Tão mais aí né, que sobressai aí no nosso meio, certo? Então esse é o nosso convite para a gente poder vivenciar e observar isso no nosso dia a dia. E aqui tem um texto para vocês lerem depois, não deixe de ler, que é momento de aprofundação sobre a temática, né? Aqui nós temos um pequeno texto que fala sobre Jesus e o reino, tá bom? Isso aqui é para vocês, está aí no livro, vocês, se ainda hoje quiserem, ou no momento qualquer, até terça-feira, vocês podem estar aí se aprofundando também, no seu momento de oração, no seu momento pessoal de cada um. Tá bom? Então, deixa aqui parar de compartilhar, porque nós já estamos chegando no final do nosso encontro de hoje. Vamos agradecer a Deus por esse momento que estivemos nesse encontro de catequese. Agradecer por esse momento, pela oportunidade que tivemos mais uma vez de aprofundar elementos da nossa fé. Hoje um tema tão bonito, tão rico, que é sobre o reino de Deus. E que cada dia da nossa vida nós devemos buscar esse reino, né? Buscar participar dele, mas buscar também construir esse reino de Deus, que é responsabilidade de cada um de nós que somos batizados, que somos cristãos, queremos cada vez mais participar da vida, né, da vida de fé, que é a vida do povo do reino de Deus. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora por esse momento e também para que ela nos ajude nessa caminhada de cada dia mais pertencer ao reino de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Mãe da misericórdia, rogai por Por todos nós, nós.